Obrigada a todos vocês. Desejo-lhes também uma boa noite, que possamos fazer um estudo em extrema elevação espiritual, que é o mais importante. Desejo paz, luz e alegria para todos os lares, de onde as pessoas estiverem assistindo, que nesse momento elas consigam se conectar com o seu sentimento. A base do aprendizado está localizada no nosso coração, é de lá que parte toda a nossa vibração, é de lá que a gente envia mensagem ao nosso cérebro para que a gente possa emanar vibrações positivas. Então, sabendo o quão poderoso é o nosso pensamento, vamos sempre vigiar e orar, ou orar e vigiar, independente da ordem, alcançaremos aí o objetivo que o nosso irmão maior nos trouxe, através dos seus ensinamentos. O tema de hoje, os obreiros do Senhor, de onde ele foi retirado, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos nas instruções dos Espíritos, item 4 e 5. Então, todos que quiserem acompanhar, eu vou fazer a leitura, nós teremos a oportunidade de estar, então, localizando, mas em algum momento aqui também eu faço uma leitura mais pausada para que todos possam acompanhar e entendamos aqui qual que é o estudo, qual que é a sugestão aqui de Kardec, então. Os obreiros do Senhor, item 4 e 5, instruções dos Espíritos, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores de última hora, que inicia com uma parábola, e eu vou fazer a leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tem maus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Foi retirado de Mateus, do capítulo 20, versículo 1 a 16, e nós também temos a sugestão aí de ver a parábola do festim de bodas. Então, veja, é uma parábola que a grande maioria dos espíritas, eles já conheceram, e aqueles que não são espíritas também já viram e já tiveram aí a possibilidade de ter na Bíblia acesso também a essa parábola, que trata-se dos trabalhadores da última hora. É muito, muito interessante, porque todas as vezes
que a gente começa a fazer a leitura dessa parábola, ela me traz vários pontos de vista. E o que eu acho interessante é justamente os pontos de vista que vão se inaugurando, porque para determinados estudos a gente passa por alguns trechos, às vezes achando que são trechos não tão pontuais, e numa outra oportunidade a gente observa que a mensagem ela começa a ser um pouco diferente. Mas o que eu acho interessante aqui, o início, o reino dos céus, é semelhante a um pai de família. Olha que legal. Pai, ele já dá uma sensação de proteção, uma sensação de segurança. Então, quando a gente começa a imaginar o reino dos céus, a gente já pode imaginar o local que nós queremos alcançar, um local que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer aconchego, né? E aí a gente começa a perceber que ele saiu na madrugada. E é tão interessante porque o horário faz bastante diferença aqui na nossa parábola. Este horário, ele situa o início e o fim aí dos dias que foram se dividindo. A parábola, então, vai contando a partir dos horários que os obreiros são convocados. E o interessante, então, é que o pai de família, ele sai de madrugada. E, normalmente, temos que os pais, né? Nós tivemos a oportunidade aí de convivência e de saber que os pais, eles realmente começavam muito cedo o trabalho, né? Então, tivemos pouca convivência, normalmente o pai aí buscando ser aí o provedor do lar. Então, neste momento, é o momento justamente que ele sai para fazer uma captação financeira e a fim de manter o lar. Então, você me diz, os obreiros do Senhor, percebemos então que foram havendo convocações. Foram havendo convocações. E o que é interessante? É a nossa vida, é relacionar isso conosco. Porque a todo momento nós somos convocados por Jesus. A todo momento, todos os momentos, o convite de Jesus ele é muito explícito. Vem para a minha vinha, vem para a minha vinha. E onde é a vinha? É o local de trabalho, né? É um local de trabalho. Então a gente lembra da lei de trabalho. E trabalho não é só aquele que te remunera, não é só aquele que te traz pagamento financeiro. Porque se nós estamos à luz do espírito, nós estamos à luz do espiritismo, nós estamos pensando enquanto vida eterna, nós estamos falando do nosso trabalho espiritual. Então, o que torna interessante o entendimento é nós podermos fazer essas correlações, da mesma forma que nós temos responsabilidades ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós temos responsabilidades com a nossa vida eterna, né? Nós temos responsabilidades com o nosso espírito. Então, quando a gente começa a observar que nós estamos falando de pai de família, nós estamos falando do reino dos céus, nós estamos falando da vinha, nós estamos falando de trabalhadores, estamos falando de pagamento. E aí nós estamos falando daqueles que se conservavam, nós estamos falando daqueles que esperaram um pouco mais do dia, né? Que esperaram aí algumas horas decorrerem para trabalhar. E no final, nós vamos, então, visualizar que também houve um pagamento que despertou no outro uma certa consternação. E aí é o momento em que a gente o quê? Deixa de olhar para nós, deixa de observar a nossa vida para observar o que o outro está fazendo. Então, é uma parábola que consegue reunir muita coisa e nos convida a obrar, que é o nosso grande, se não for aí, quase que isoladamente, mandamento, que é o trabalho. E é através do trabalho que nós vamos despertar o amor, é através do trabalho que nós vamos despertar a caridade, porque cada um se esforçando para evoluir, nós então estaremos
aperfeiçoando as nossas virtudes e, por consequência, estaremos despedindo dos nossos vícios, que são muitos vícios, porque de um vem o outro, do egoísmo vem o orgulho, vem o egocentrismo, vem a falta de compaixão, e daí vem a ausência de perdão. Então, os convites são sempre para um olhar de amor conosco, mas temos que ter consciência de que esse olhar de amor, ele também tem que ser um olhar de autoaceitação quanto aos nossos vícios. Porque enquanto não reconhecermos o que é necessário que nós que nós divorciemos, vamos assim dizer, nós não conseguiremos, então, angariar novas virtudes para colocar ali no lugar. E é sempre uma troca, porque o espírito, em sua condição de ignorante, que é uma ausência de sabedoria, ele preenche a ausência de sabedoria com conhecimento. Então, quando está vazio, você consegue encher de alguma coisa, mas quando está cheio, você não consegue colocar por cima, né? Então, para que você coloque uma água pura, uma água limpa, você precisa pegar aquela água que já criou lodo, uma água que ficou parada, você precisa descartá-la para você encher um copo. Então, essa transformação é que precisa acontecer conosco. E durante o momento em que você descarta algo, você tem um copo vazio. E esse copo vazio, você tem uma grande escolha, que é a escolha do que você vai colocar nele novamente. Do que você vai preencher o seu copo. Com qual cor você vai preencher o seu copo, né? Com quais virtudes você quer se preencher. Mas nesse momento você precisou abrir mão, lei de destruição. Eu precisei reconhecer, aceitação, autoamor, para ver que eu possuo falhas, para ver que eu não estou trabalhando, eu não estou sendo uma obreira do Senhor, para ver que eu já fui convidada para a vinha e eu optei por não trabalhar. Só que no momento em que eu me disponho a trabalhar, eu tenho que fazer jus ao meu trabalho. Eu tenho que fazer jus porque primeiro eu faço por mim, depois eu faço para os demais, a partir do momento que eu aprendi a fazer com amor por mim. E nós vamos fazer porque nós temos um exemplo. Nós vamos fazer porque nós temos um objetivo. Porque nós vamos fazer porque sabemos que a nossa passagem aqui na Terra, ela tem um propósito. E esse propósito é de evolução, é de resgate, é de renovação. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Regenerar, né? Vai ser gerado novamente, mas dessa vez com a admissão de pouquíssimos erros, porque nós já tivemos o nosso período de trabalhar. Agora, então, já tivemos um período de retrabalho. Agora é um momento de fazer para se tornar eficaz. Chegou o momento de fazer com eficácia. Então, vamos. Os obreiros do Senhor foi uma expressão cunhada pelo Espírito da Verdade. Refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus, que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Então, os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão, Então, nós estamos justamente tendo uma oportunidade, porque assim como o planeta está passando por uma transição, nós também estamos passando por uma transição. Nós temos que acompanhar e cooperar para a obra de regeneração. Porque o planeta, ele vai nos acolher, mas nós vamos aceitar esse novo planeta, esse planeta de regeneração? Nós estamos prontos para isso? E não vamos tornar isso utópico. Nós estamos prontos para o novo. Não precisamos, enquanto aqui, neste momento de estudo, não precisamos nos aprofundar. Nós precisamos compreender que nós estamos sendo chamados para um trabalho. E esse trabalho é para que nós cooperemos num novo planeta que nos será ofertado. Tudo com muito amor. É o pai de família.
tudo com muito amor, com muita segurança, com muito acolhimento. Então, não é nada que vai repentinamente, nós vamos dormir e acordar em outro planeta, de repente está tudo muito difícil, muito mais exigível. Não, né? Tudo com muita serenidade. Daí o Espírito da Verdade ter afirmado uma mensagem transmitida em Paris em 1862, que nós passaríamos por uma transição. E a gente começa a sentir essa transição, né? Nós já estamos convivendo aí com vários eventos, com casos de grandes perdas, de calamidade, que a gente já começa a entender que alguém está batendo aqui, nos convocando ao trabalho, né? A questão da pandemia que nós estamos vivendo, ela já é escancaradamente uma demonstração de que o senhor da vinha tá. E aí, vocês vão trabalhar? E aí, neste momento, vocês já estão se sentindo prontos a fazer a diferença, né? Então, Jesus, segundo a parábola dos trabalhadores da vinha, ele revela-se incansável na sua missão de assalariar os servidores da vinha de amor e luz, né? Mas veja, como assim incansável? Clarissa, eu consigo ver essa forma incansável de Jesus na parábola? Consegue. E nós vamos voltar aqui, ó. Tendo convencionado com os trabalhadores, aqui então foi o momento da transação, o momento de como seria o pagamento, porque nós somos pessoas que hoje a gente trabalha para receber, mas também assim como eu disse que na Terra nós temos um pequeno exemplo de como é no reino dos céus, então lá também nós receberemos não em aspecto financeiro, mas receberemos o nosso aconchego espiritual, vamos assim dizer. Então, houve uma transação, eles combinaram como que seria o pagamento, e aí ele disse que pagaria 1 denário a cada um por dia. A história dos pagamentos são bem interessantes, mas para que eu não possa perder aqui o timing da nossa parábola, percebam, 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e aí a gente começa a perceber, então, que teve um segundo momento, para esse entendimento aqui, eu quero só um segundo momento, e vendo que outros se conservavam na praça. Praça é um lugar de relaxar, né? Praça é um lugar de eu não estou me envolvendo com a rotina urbana. Está passando um pessoal ali, está passando outro pessoal aqui, mas eu estou relaxado, eu não estou pronto ainda para me ativar a nada, né? E vendo que eles se conservavam. Então, veja, são pessoas que já dão uma ideia de que lá eles estavam e lá eles permaneciam, né? Porque senão falavam, são pessoas que estavam na praça. Não eram pessoas que estavam chegando, eram pessoas que comumente ficavam na praça. Todo dia você sai de manhã e vai para a praça e senta na praça, percebeu o movimento. Nós estamos... a praça, normalmente, ela é localizada no meio urbano, né? Então, a ideia aqui é justamente de demonstrar que ao redor estava fazendo e acontecendo, mas na praça não. Então, nós, somos nós. Nós estamos diante de pessoas que estão ativas. E nós estamos o quê? Inertes. Então, pode ser que nós sejamos um dos que se conservavam na praça. Ide também vós outros para minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Aqui já tem uma diferença. Eu vos pagarei o que for razoável. Razoável vem de razão. E como que seria esse pagamento? Seria um pagamento por peça, por tarefa, né? Que é aquele pagamento que se aproxima mais do que é justo, que seria na proporção do que você produz. E aí eles foram porque imaginaram que o razoável lhes atenderia. Saiu novamente a hora sexta, então nós temos uma ideia de que estava se tardando, né? E na hora nona também saiu, nós já estávamos então aproximando mais, já não era madrugada, estávamos aproximando mais de um outro período. E aí saímos mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Esses aqui, eles já estavam sem nenhuma ocupação mesmo. Eles não estavam
prontificados a nada fazer, né? Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Ninguém nos assalariou. É aquele assim, eu não faço porque eu não sei por onde começar, né? Eu queria muito participar de um trabalho na casa espírita ou de um trabalho social no meu bairro, de um trabalho em prol do outro. Mas por quê? Por que não faz? Porque eu não sei por onde que começa. E é a nossa péssima mania em complicar demais as coisas. Em complicar. Não ter olhar de amor para as atividades. Qualquer atividade na vinha, ela é bem-vinda. Porque a vinha é um local de muito trabalho, é um local de muita oportunidade. Então, ser um obreiro do Senhor, você está escolhendo o pagamento, você está escolhendo o cargo. O que é? O tempo que você gasta tentando se encaixar, você deixa de perceber o trabalho que está te convocando. Porque exige uma certa sensibilidade do nosso coração. Exige um olhar de sensibilidade nosso. É esse olhar enquanto espírito. Nós precisamos parar de nos limitar à carne e precisamos pensar no efetivo propósito. Precisamos pensar no trabalho, precisamos repensar tudo que Cristo viveu, a maneira que ele viveu. Ele veio à Terra, ele ombreou conosco e ele passou por todos os sofrimentos que nós jamais passaremos, porque ele veio demonstrar garra e força, né? Todo sofrimento que nós cogitarmos passar, é só a gente imaginar tudo que Jesus Cristo passou e ele exportou. E ele foi acolhido pelo Pai, né? Pelo nosso Pai. E ele veio justamente para demonstrar o preconceito, para demonstrar a violência, para demonstrar todos os tipos que nós vamos encontrar, mas nós vamos encontrar isolados durante a nossa caminhada, pois ele encontrou tudo junto. E assim ele suportou. Então, veja, e de voz também para a minha vinha. A todo momento nós somos convocados. E aí eu estava na parte, Clarissa, é possível ver que Jesus, ele faz uma convocação incansável de que o nosso pai aí faz uma convocação incansável. Então, veja, sim, é incansável. Olha os vários momentos que ele saiu. Ele acordou de madrugada, vamos assim dizer, né? Nós estamos falando de uma forma metafórica. Ele acordou de madrugada, porque lá está dizendo que saiu pela madrugada. E vários momentos, várias horas, a gente tem as pontualidades efetivas aí dos horários, mas várias horas fazendo essas convocações. A todo momento ele se preocupa com o trabalhador que não está ativo, né? Ele se preocupa com aquele que ainda não percebeu que é o momento dele começar a fazer parte da vinha. Então, desde as últimas horas do dia, ele foi enviando o amorável chamamento para os humanos fazerem parte da sua equipe espiritual, para aceitarem o seu jugo manso e humilde, conforme podemos confirmar aonde? Nós vamos confirmar em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Eu vou fazer a leitura para vocês. Vinde a todos os que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceitai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, veja, se a gente precisa confirmar, agora nós confirmamos. Mateus nos trouxe a confirmação de que Jesus, em seu incansável e amorável chamamento, ele nos convida a fazer parte da sua equipe espiritual. Ele nos convida a nos elevarmos. E por mais que acreditemos que o nosso jugo vai ser pesado, ele nos alivia, porque ele é suave e leve. O pesado, veja, ele é proporcional ao que você se preparou para carregar. Então, vamos. Eu não posso dizer que 2 quilos é pesado para mim, que já sou uma pessoa mais velha,
que tenho não sou tão alta, não, que tenho 1,55 de altura, e vou pegar uma criança e vou dar a ela 2 quilos. É desproporcional, veja, mas à medida que ela vai crescendo e à medida que eu vou ganhando força, o peso ele vai se tornando um peso mais leve. Eu já não vejo 2 quilos da mesma forma que eu via quando eu era pequenininha. Então, quanto mais elevado, quanto mais nós vamos ganhando força, menos nós vamos sentir o peso. Ele vai se tornando leve. Então, quanto mais eu trabalhar, se eu vou para academia e fico um pouco mais forte, os pesos, a gente vai aumentando os pesos. Nossa, eu não conseguia carregar determinado quilo, mas hoje a gente já consegue, né? Porque, de certa forma, houve aí uma evolução. Então, a comparação é mais ou menos essa. A comparação é de que o nosso fardo ele vai ser proporcional ao nosso trabalho. À medida que nós, então, formos ganhando força espiritual, nós, então, vamos enxergando algo que anteriormente nós enxergaríamos como pesado, como difícil, nós vamos enxergando, então, como suave. Então, a vinha é a nossa humanidade. A vinha tá aí. A vinha ela já está, nós já estamos na vinha, nós já estamos, então, para a obra do Senhor. Mas nós já estamos prontos para a obra. Para a obra do Senhor, vai ficar a nosso encargo. Enxergar que tem que ser feito um trabalho para nós, enquanto espírito, enquanto vida eterna, para pensar enquanto vida eterna. Sair da caixinha do para agora, do para carne, né? Porque o propósito de Deus é muito maior do que esse propósito. É muito maior do que este propósito. Nós não poderíamos diminuir um propósito do Criador de toda a nossa vida, de todo o nosso sofrimento, de tudo que a gente passa, nós não poderíamos diminuir o propósito. Peraí, deixa eu aumentar o áudio. Nós não poderíamos diminuir esse propósito e resumi-lo em viver por viver, né? Viver para ganhar dinheiro, viver para viver confortavelmente bem. Não, nós estamos aqui para o quê? Lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios e fazer diferente. Estar na vinha, então, é se hoje eu vi uma forma de plantar ou de colher de uma determinada maneira, amanhã eu já vou ver uma forma de plantar e de colher de uma outra maneira, uma maneira mais fácil. Eu vou, então, me modulando ali as facilidades que a vinha vai me apresentando, porque vai ficando mais leve. E eu vou querendo, de certa forma, todos nós vamos querer aquilo que é leve em razão de estar sendo merecido. É o que é razoável, assim como estava na parábola. Então, para realizar esse serviço, uns precisam de menos tempo, outros de mais tempo, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. Então, aí já começa a individualização. Nós não podemos comparar a nossa execução com a execução do outro. Então, o que isso quer dizer? Aqueles que foram para a vinha muito cedo, quer dizer que eles trabalharam mais do que os que foram para a vinha mais tarde do que eles? Não quer dizer, porque não houve aqui a demonstração da produtividade, né? E é isso que nós temos que começar a perceber nas nossas convivências. Algumas pessoas elas vão precisar de passar mais vezes por um determinado sofrimento para aprender, de uma determinada dor para aprender. Outras pessoas elas vão ter contato com essas dificuldades pouquíssimo tempo e já vão demonstrar uma certa evolução. Então, por isso que devemos cada um cuidar de si. Nós estamos aqui para olhar para nós. Eu não posso medir a minha tarefa, eu não posso medir a tarefa dos outros com a minha régua. Não tem como. Eu tenho uma referência anterior de uma outra encarnação, eu tenho uma referência extremamente diferente do outro. Então, é realmente a questão da individualidade. É entender o tempo do outro. E aí, aplicando na nossa vida, é entender que o outro não vai pensar como você porque você quer. O único que é mestre, modelo e guia é Jesus.
nós vamos nos tornar um espírito de sabedoria. Mas enquanto ainda estamos aqui na vinha, eu tenho que entender a forma com que o outro faz. Se eu hoje executo de uma determinada maneira, e eu acredito que é uma maneira que é razoável a mim, eu preciso entender a maneira que é razoável ao outro. Eu preciso deixá-lo cumprir da forma que ele acha razoável. Porque aí vamos fazer uma comparação. Às vezes, o agachado desempenha melhor do que a pessoa que vai estar em pé, né? Imaginando aí a colheita, então, de uvas. Nós vamos ter uvas altas e aquele que é alto, ele vai ter um fácil acesso. Aquele que é mais baixo, ele vai precisar colocar um banquinho. Então, o raciocínio é individualizado. E aqui na Seara do Cristo, aqui na Terra, nós precisamos entender, então, o outro. Eu gostaria que o outro pensasse como eu. Como? Não tem. É outra pessoa, é outra vida, é outro precedente, veio de outra educação. Eu preciso compreender o outro. Eu preciso amar o outro. Eu preciso estender a mão para o outro. Eu preciso dividir a minha experiência com o outro. Eu preciso acolher o outro. Eu preciso elevar o meu pensamento para o outro. Eu preciso imaginar além de mim. Eu preciso entender que aquele que está comigo, ombreando aqui, tem as suas dificuldades e as suas dores. A maneira de olhar a dor é diferente. Então, algo que para a gente vai ser extremamente impactante, para o outro vai ser extremamente impactante, pode não ser nada para mim. Mas por quê? Porque eu já passei por fatos impactantes. E eu já aprendi, eu já pulei aquela etapa. Tá na vez dele. E quando você passou por este momento, Clarissa, você teve quem te estendesse a mão? Tive, então você faz retribuindo. Você não teve quem te estendesse a mão? Não, mas você gostaria de ter. Então, seja a mão que se estende. Então, a todo momento você é convidado a fazer o bem. A todo o momento Cristo está amoravelmente, incansavelmente nos convidando ao trabalho. Então, por qualquer ótica que se analise, ninguém me estendeu a mão, eu também não vou estender. Não, não. Aquele que está aquele que se dispõe a ser o obreiro do Senhor, ele segue o exemplo do Cristo. Então, ele não pensa num exemplo razoável, ele não pensa num exemplo mínimo, ele pensa num exemplo acima. Eu não posso pegar, eu vou tirar como parâmetro aquele que fez o mínimo por mim, mas o nosso mestre, modelo e guia, qual foi a serventia dele? Por que ele sofreu tudo isso? Qual a experiência que ele deixou para nós, né? Então, e o trabalho, Clarice? E o trabalho? O que o trabalho efetivamente significa? A aquisição das virtudes que se deve enobrecer nossa alma. O trabalho enobrece. A gente não vai aumentando de cargo nas empresas, quanto mais, né, você se dedica, quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda, você não vai aumentando o cargo, você não vai enobrecendo. O trabalho ele tem exatamente o mesmo significado. É aquisição de virtudes. Eu estou trabalhando para adquirir virtudes. O nosso copo, que estava cheio com uma água com lodo, com uma água parada, que nós jogamos fora, e agora nós vamos trabalhar, buscar água limpa para encher o nosso copo, mas adquirir virtudes, e essas virtudes, quais são os objetivos dela? Enobrecer nossas almas. Então, querer o mínimo possível em aspecto material e almejar o máximo em aspecto espiritual. Porque nós estamos diante do supérfluo e do necessário. Nós estamos diante do supérfluo e do necessário. Então, eu preciso estar mais próximo do meu enobrecimento espiritual, né? Por quê? Porque para viver materialmente dizendo, eu preciso somente do necessário. E o necessário, ele acontece. Porque se você está fazendo para o máximo, o mínimo já está feito, né? Se eu estou fazendo para o máximo, eu já tenho que partir do princípio de que o mínimo foi feito. Então, o prêmio vai ser o quê? Porque nós vamos trabalhar e a gente vai ganhar comissões, né? O que seria? É alegria, né?
o gozo espiritual decorrente da própria evolução. É ver alcançada a purificação e o nosso progresso. Você vai sentir isso à medida que você já não se queixa mais do fardo pesado, né? Então, os textos evangélicos, eles usam muito essa expressão de ser semelhante, igual o reino dos céus é semelhante a um pai de família, porque se nós utilizarmos desses atos, a gente vai alcançar uma harmonia espiritual. E, consequentemente, nós vamos estar dentro do conceito efetivo do reino dos céus, usufruindo das particularidades de amor. Porque o amor, ele vai trazendo tanta coisa boa, ele vai trazendo paz, ele vai trazendo alegria, ele vai trazendo leveza, ele vai trazendo doçura, e a gente começa a usufruir dessas particularidades. Então, quando a gente faz a leitura dos textos evangélicos, então, quando a gente vê é semelhante, é igual, justamente é para que nós consigamos atingir o status de harmônico, né? De nos sentir acolhidos mesmo, como eu disse anteriormente aí. Falar, então, que é semelhante, que é parecido, Jesus ele não quer falar se restringindo, mas o estado de espírito com êxito que nós vamos experimentar, que nós experimentaremos. Então, é justamente, veja, hoje nós estamos diante de dor, nós estamos, né, diante de sofrimento, diante de lágrimas, diante de tristeza, diante de doenças, mas nós seremos capazes de experimentar a semelhança do reino dos céus, né? Cada hora do dia, então, indicada no texto evangélico, ele representa um período de evolução espiritual da humanidade. Então, agora eu vou parar de ser cirúrgica. Agora nós vamos ter que encarar o que o texto evangélico tem para nos propor. É um período de evolução espiritual. Então, nós estamos sempre diante de um chamamento. Então, eu posso fazer a leitura daquelas horas que foram acontecendo, trazendo uma equiparação com as nossas reencarnações. Com as nossas reencarnações. Em qualquer período reencarnatório, eu terei Cristo me chamando e convidando ao trabalho. Eu terei acolhimento. E agora veja, se eu só me disponho ao trabalho na 1/10 hora, né? Que vamos colocar aí que seria 17 horas por 18, né? O sol já estava se pondo. Então, eu tive a primeira hora, que é 6 da manhã, que é o raiar do sol. Eu tive a terceira hora, entre 8 e 9 da manhã. Tivemos a sexta hora, entre 11 e meio-dia. A nona hora, às 15, e a 1/10 hora. Mas o que é interessante aqui é que não é porque aquele chegou às 6 da manhã, ele fez mais do que aquele que chegou na nona hora. E aí agora nós vamos entender. Não é porque eu só despertei para uma possibilidade de melhoria, de aprendizado, de querer desenvolver o meu espírito na 1/10 hora, que eu não sou merecedora de ser gratificada razoavelmente aquilo que eu produzi. Então, agora a gente entende que eu não tenho que invejar e eu não tenho que culpar o pagamento daquele que chegou às 6 com aquele que chegou na 1/10 hora, que chegou às 17, porque era produtividade. A todo momento ficou claro no texto evangélico. Estamos falando de produtividade. Então, Deus, causa primária de todas as coisas, é o nosso pai de família. E a família somos nós. Somos nós, irmãos. Irmãos de convivência, irmãos de vivência, irmãos ombreando e dividindo aí a nossa vida, ombreando e dividindo aí o que nós temos que expiar e provar, né? É a humanidade. Como Deus é a providência divina e dá a vida, o tempo e as oportunidades para que a gente consiga evoluir espiritualmente falando é individual. Então, eu passei pelo sair de madrugada, pelo assalariar, indicando aí o dinamismo do trabalho no bem. Eu gostaria de destacar características de ser diligente, de produção, porque querer ser produtivo é diferente de trabalhar incansavelmente, né? Você trabalha incansavelmente buscando aumentar a sua tarefa ou buscando ser efetivamente uma pessoa produtiva. Eu preciso demonstrar minha produção, mas sabendo o que eu estou direcionando, eu só preciso
mostrar para o meu chefe que eu estou fazendo. Não é aquele, eu estou na empresa, mas não estou fazendo nada, né? Mas o importante é que eu estou aqui. Não, eu estou na vinha, eu quero ser diligente, eu quero ser produtivo, eu quero começar cedo. Então, será que não está na hora de observar se esse cedo, se eu já não estou sendo convocada e eu fui aquele que me conservei na praça, eu fui aquele que não estava fazendo nada, que me mantive desocupada? Nós teremos, então, que olhar para dentro de nós, né? Nesse momento aí, o convite é justamente fazer uma reflexão à luz aí da nossa vivência, da nossa individualidade, de cada um. Então, eu não vou me preocupar com o do outro, eu vou me preocupar comigo, eu vou me preocupar com o que eu estou me dedicando e me policiando, eu vou ser diligente com relação a mim. Eu vou, deixa eu voltar aqui, a câmera. Eu vou me preocupar com a minha produção, né? E o outro, se eu terminar cedo, eu ajudo o outro, né? A ideia é essa de cooperação. A ideia é, se eu terminar, eu vou ajudar o outro. Eu tenho uma questão, 674, no Livro dos Espíritos, que é a necessidade do trabalho é lei da natureza. Olha para você ver. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Então, o trabalho, ele é uma necessidade. Não sei, já experimentamos ficar sem fazer nada por muito tempo? Estafa, né? O não fazer nada nos cansa. Você não se sente produtivo, você não se sente vivo, vamos dizer. Você não sente que você cumpriu com seus deveres, né? Férias é legal, é interessante, por isso que nós temos aí curtos períodos para que a gente possa também recompor as nossas energias. Mas nós precisamos entender que na lei da natureza, o trabalho ele é uma necessidade justamente porque ele vai nos civilizando. Ele obriga o homem a trabalhar, porque à medida que nós vamos aumentando as necessidades e os gozos, nós temos que trabalhar mais. Então, hoje a gente trabalha buscando algo diferente do que os nossos pais buscavam, né? Eles trabalhavam para ter o básico, hoje a gente quer ter um pouco mais, mas um pouco mais que desejamos nos exige mais trabalho, ainda que seja um trabalho intelectual e não um trabalho braçal. E na seara do Cristo funciona exatamente da mesma forma. Para que eu vá adquirindo grandes virtudes, eu preciso aumentar a minha doação ao trabalho, né? Então, a questão, ela responde exatamente assim: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Então, à medida que a tecnologia vai chegando, que os grandes polos vão se formando, você tende a trabalhar mais, né? Então, a civilização, ela te empurra, porque também você vê um outro produzindo mais, você também quer produzir tanto quanto ele, para você sentir aquilo que ele está usufruindo, você também quer usufruir daquela forma. E isso é uma observação positiva. Por trabalho, questão 675 do Livro dos Espíritos. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Chegou o momento da resposta, então, que nós buscamos. Clarice, então, só se eu tiver diante de uma ocupação material que eu estou trabalhando? E o que os espíritos responderam? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. E olha que frase bonita e de impacto agora. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aqui nós entendemos que se eu estou me dedicando a um trabalho que vai trazer algo positivo para quem? Para mim e para a humanidade, porque nós estamos pensando enquanto fraternidade, aquele que faz para o todo e não faz para ele. Nós já saímos da caixinha, nós já largamos o egocentrismo, nós já estamos evoluídos aqui. Essa virtude nós já adquirimos. E aí eu estou fazendo para o todo, toda ocupação útil é trabalho. E aí a gente percebe que o trabalho, normalmente, ele é mecanizado. A gente precisa de um movimento do todo para sair um resultado final, né? E assim nós vamos precisar, porque enquanto nós não estivermos todos prontos para o mundo de regeneração, ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer. Ele acontece aqui dentro
à medida que tudo está organizado ao meu redor, né? E aí nós estamos diante da causa e do efeito, que é receber proporcionalmente ao merecido. E estamos diante também da ação e reação, que é a resposta proporcional ao esforço. Então, é lei de justiça. Lei de justiça. O que seria a justiça? É justamente você unir a causa e o efeito com a ação e reação. E aí nós temos um Deus soberanamente justo e bom. Justo. Por quê? Ele não te dá mais do que aquilo que você não fez, porque você precisa entender que para obter mais, você tem que se doar mais. Né? Nossa, por que eu sofro tanto? Sofrimento é uma escolha. Por que eu passo tanto por dores? Porque você ainda não alcançou o status de receber proporcionalmente as suas alegrias. Não houve plantio. Então, não tem como. É uma questão de entender o que significa a lei de justiça. E aí, olha, eu tenho um conceito que talvez vá nos clareando. A justiça é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e ao dos outros, segundo a equidade. Por direito, entende-se aquilo que é conforme uma regra precisa ou aquilo que é permitido. E por equidade, entende-se o tratar todos com igualdade, da mesma maneira, seres que, além de suas diferenças acidentais, podem ser considerados como essencialmente parecidos. Então, o igual como igual e o desigual na medida de sua desigualdade. Né? Temos aí também um princípio constitucional. Os convites se renovam toda hora e todo momento vai ser tempo. Isso quer dizer que a gente tem que perder tempo? Não. Porque quanto mais cedo eu me despertar, quanto mais cedo eu me dirigir para me tornar disponível, mais cedo, então, eu vou ter a oportunidade de produzir e de mudar e de evoluir e de ter uma ocupação útil, que é a grande ideia. Mas por isso eu julgo aquele que foi tarde? Não, eu não julgo, em momento algum eu julgo, porque talvez ele vai chegar mais tarde, mas ele vai ser mais produtivo do que eu, inclusive, né? Então, a questão de quantidade de trabalho na vinha, ela não é algo importante. A questão importante da vinha é a qualidade e a permanência do obreiro, que até o fim do dia. Porque o pagamento aconteceu no final do dia. Perceberam que eles não foram fazendo e foram recebendo. Ao final do dia, o dono da vinha chamou para pagar, né? E o pagamento aconteceu justamente ao final do dia. Então, nós aprendemos aí sobre a qualidade do trabalho e não a quantidade. Então, é nos envolver efetivamente com a nossa ocupação útil. E aí, até o final da jornada, na hora do acerto de contas, a gente percebe que é individual e personalíssimo, né? A gente percebe que vai ser a hora da consciência gritar no nosso íntimo, porque o pagamento era o que te for razoável. E aí é o momento em que você vai apurar lá a sua tarefa, você vai contar lá a sua colheita, né? E aí, o que teve no texto evangélico? Um se preocupando com o que o outro estava recebendo. E aí, na hora que ele fala, é mal o teu olho, é enxergar sobre o prisma da maldade o que está sendo feito benevolentemente para o outro, né? Eu não fui merecedora, mas eu também não quero que ele seja merecedor. E aí, por isso que ele equipara aí, mal o teu olho. Então, o que eu vi foi justamente nas instruções dos Espíritos, o que eu vi justamente nessa parábola, e nós vamos agora finalizar aqui com as instruções dos Espíritos na primeira instrução de Constantino, vocês vão ver que tudo o que nós efetivamente destacamos da parábola é justamente o que nós conseguimos perceber o que a espiritualidade o tempo todo quer nos alertar. Destacamos que Constantino está se referindo aos bons espíritas, os devotados servidores do Senhor, que se esforçam para cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, almas que aceitam despretensiosamente a tarefa de conhecer e divulgar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Então, é a doutrina que revive e explica a mensagem cristã. Trabalhadores de última hora somos nós. Boa vontade é estar à disposição daquele que tem o emprego. A preguiça, a inatividade e a má vontade, ela vai nos retirando a oportunidade de estar à frente das nossas convocações, de perceber
o momento que nós estamos sendo convocados. A segunda missão dos Espíritos, onde ele diz que é chegada a hora e que devemos sacrificar os nossos hábitos e as atividades fúteis, é justamente porque o trabalho, ele nos convida a uma outra, a uma atividade e vai, naquele momento, passar a exigir de nós um esforço a mais do que aquele que estava inativo. Então, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? E eu preciso, então, também entender que sacrificar alguma coisa, que seriam hábitos e atividades fúteis, é o que me convoca ao trabalho, devendo dar conta aí do mandato terreno. Seremos ditosos, alcançar o ditoso, estar feliz e venturoso vai ser uma grande recompensa. Então, o convite para o trabalho ele vem sendo feito há muitos séculos, aproximando-nos aí, convidando sempre à reforma íntima, a uma renovação, se tornar mais consciente da nossa realidade espiritual. E à medida que nós vamos, então, tirando para colocar, nós vamos renovando. Nós vamos, então, nos preenchendo com mais consciência. Nós, então, temos mais percepção da nossa realidade e nós vamos assumindo virtudes, atividades virtuosas em prol do outro. Então, o Espírito de Verdade, humildemente falando, era o próprio Jesus falando para nós na contemporaneidade, porque a todo momento nós vamos entender que a grande mensagem das instruções dos Espíritos é exatamente, a grande mensagem do Espírito da Verdade é exatamente ser pontual em cada momento que for realizada a leitura. Eu vou, então, fechar fazendo a leitura à luz de toda a compreensão que nós tivemos aqui. Deixa eu só localizar, eu ainda tenho um tempinho, vou fechar, então, dessa forma. Espera aí, só um instante. No 20. Ele fechou aqui. Nós vamos abri-lo novamente. Então, todo o campo do Senhor, o momento de convite à obra vai se resumir exatamente aqui, nessa leitura que nós vamos fechar com todas as pontuações que nós fizemos. Essa compreensão dos senhores aqui, só para o item. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não visse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862.
Espero que todos tenham entendido a analogia.